Seja bem-vindo ao curso de Hacker do professor Marco Aurélio Thompson. Este é o módulo Hacker, é uma iniciação à programação de computadores. O nosso curso de Hacker é formado por 10 módulos. São 20 CDs com videoaulas e todos os programas necessários. Além disso, temos seminários exclusivos, um FTP próprio e um servidor de testes. Eu sou o professor Marco Aurélio Thompson, atual presidente da ABSI, Associação Brasileira de Segurança na Internet. Também sou consultor do Sebrae e escritor. Nosso atendimento 24 horas é dividido entre o e-mail, o telefone, o chat e a nossa lista de discussão. O objetivo deste módulo. No módulo Hacker, o objetivo é aprender a programar computadores. Aprender a programar computadores é semelhante a aprender outro idioma. Existe um novo vocabulário e novas regras gramaticais a serem aprendidos. O aprendizado da linguagem de programação dura uma vida, assim como o aprendizado de qualquer outra linguagem. Por se tratar de linguagem, sempre é possível criar algo diferente e surpreendente usando o mesmo vocabulário. Eu, você, outras pessoas, todas sabemos a língua portuguesa, mas cada um de nós temos um potencial de criação usando o mesmo vocabulário, o mesmo alfabeto. O mesmo ocorre com as linguagens de programação. Sempre será possível criar coisas novas, até com as linguagens mais antigas. Por que aprender a programar? Um hacker precisa aprender a programar pelos seguintes motivos. Primeiro, para criar os próprios programas, tais como vírus, trojans, ferramentas hacker, exploits. Também precisa saber programar para executar as técnicas que dependem de programação. Se não souber programar, não vai ter como modificar e nem craquear programas com algum tipo de proteção. Você precisa saber programar para poder trabalhar com exploits. E também para certificar-se de que determinado código não é malicioso. Só é hacker quem sabe programar? Não, o Capitão Crunch ficou conhecido por sua habilidade em burlar o sistema de telefonia. Primeiro ele usou apenas um apito plástico e depois usou circuitos eletrônicos. Só há muito tempo depois é que ele se envolveu com programação e atualmente é dono de uma empresa que produz um firewall pessoal. O Kevin Mitnick é mais famoso por sua lábia que por suas habilidades como programador. Você sabe me dizer o nome de algum programa hacker desenvolvido pelo Mitnick? É claro que estes são exemplos atípicos. Eles conseguiram seu lugar no mundo hacker por terem a mente hacker. É muito importante você saber programar para que possa aproveitar melhor as técnicas já criadas, adaptá-las e criar as suas próprias técnicas. Em alguns círculos hacker, você só será aceito se souber programar, de preferência em linguagem C. E se for hackear a web, não saber linguagens como HTML, folha de estilo, JavaScript, SQL, ASP, PHP, torna seu talento um lixo. Você não vai saber fazer nada na web se não souber alguma dessas linguagens. O que é exatamente programar computadores? Programar um computador é montar uma estrutura combinando dados, eventos, armazenamento e ações. Programar um computador é entrar com dados, processá-los e dar saída a estes dados, armazenando-os quando necessário. Programar um computador é orientar a máquina sobre como proceder em determinada situação. Programar um computador é conversar com a máquina usando um tradutor ou intérprete. Manda na máquina quem sabe programar. A máquina manda no mundo. Manda no mundo quem manda na máquina. Seja bem-vindo. Como os computadores são programados? Os computadores são programados através de instruções em forma de linhas de código. Se você trabalha para alguém, este alguém ele pode te dar instruções e você vai executar essas instruções. O computador vai fazer a mesma coisa. Você vai dar instruções através de linhas de código.
O Linux tem cerca de 5.700.000 linhas de código. O Windows XP tem cerca de 40 milhões de linhas de código. O Linux e o Windows têm a sua maior parte feita em linguagem C. Não é à toa que a linguagem C é obrigatória no currículo do hacker. O computador só entende zeros e uns. É preciso um programa para traduzir qualquer outra forma de linguagem para a linguagem da máquina, ou seja, os zeros e uns. Qual linguagem o computador entende? O computador só entende a linguagem de máquina, formada por zeros e uns, e que na verdade são os estados elétricos ligado e desligado. Para a máquina, quando o estado elétrico é ligado, ou seja, existe energia naquele ponto, naquele momento, nós dizemos que é o estado 1. Quando para a máquina o estado elétrico é desligado, ou seja, não existe energia elétrica naquele ponto, naquele momento, nós dizemos que é o estado 0. É como se fosse um interruptor de luz. A lâmpada acesa, estado 1. A lâmpada apagada, estado 0. A combinação de ligados e desligados, ou zeros e uns, é o que faz a máquina funcionar. Por ser dois símbolos, este código é chamado de binário, código binário. A calculadora do Windows, no modo científico, pode ser usada para converter números decimais em números binários. Se a máquina só entende ligado e desligado, como fazer para ela entender outras linguagens, como C, ASP, Delphi, Visual Basic, por exemplo? Isto é possível graças a programas do tipo compiladores e interpretadores. O compilador converte o programa escrito em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. E o interpretador faz a tradução da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina durante a execução do código. As linguagens são usadas para descrever algoritmos. Algoritmo é o passo a passo para resolver um problema. Tendo o algoritmo, ele pode ser usado para criar o programa em qualquer linguagem cujos recursos sejam compatíveis com o resultado esperado. Eu quero dizer com isto o seguinte: eu não posso pegar um algoritmo de um Trojan e usar este algoritmo numa linguagem que não tenha o recurso de cliente-servidor, o recurso de sockets, que é o recurso necessário para a criação de Trojan. Então, o algoritmo ele pode ser usado em qualquer linguagem, desde que esta linguagem possua os recursos que sejam compatíveis com o resultado esperado pelo algoritmo. Aqui temos um exemplo de um algoritmo que calcula a idade atual de uma pessoa. Primeiro pergunta-se o ano do nascimento, grava o ano na variável AN. Depois pergunta-se qual é o ano atual, ou se busca esse ano atual do sistema, por exemplo, e grava esse ano atual na variável AA. Depois a saída é exatamente o quê? A subtração do AA e AN, né? Nós vamos ter o resultado da idade atual. Este algoritmo ele pode ser usado em praticamente qualquer linguagem de programação. O algoritmo ele tem uma representação gráfica. Para facilitar a visualização do algoritmo, os projetistas desenvolveram diagramas que simbolizam determinadas ações dentro do programa. O diagrama mais tradicional para representar algoritmos é o fluxograma. O fluxograma é o desenho do fluxo, ou seja, a representação gráfica daquele passo a passo descrito pelo algoritmo. Você pode criar, inclusive, fluxogramas para organizar seu pensamento, incluindo a elaboração de planos de ataque. Nesse nosso exemplo, nós temos o início, perguntando aqui qual é o ano atual, qual é o ano do nascimento, e o ID, ou ID, vai ser a diferença entre um e outro. E aqui finaliza. Então, isto aqui é um exemplo de algoritmo. O algoritmo em forma gráfica, que é o nosso fluxograma. Outra forma de representação gráfica do algoritmo é a UML, que permite a criação de diagramas complexos com mais facilidade e padronização. Aqui nós temos um exemplo, uma classe de autorização. O pagamento
é checado. Se o pagamento não estiver ok, a classe de rejeição vai tratar essa informação. Se o pagamento estiver ok, tem uma classe aqui que vai aceitar o pagamento e uma outra classe que vai cuidar da entrega. Fazendo essa diagramação, fica mais fácil para a equipe decidir quem vai trabalhar em cada classe e até um programador que estiver recém-chegado ao projeto entender aonde ele vai estar trabalhando e o que é o projeto ou o programa como um todo. Lógica. É comum ouvir falar em lógica quando se aprende a programar. A necessidade de se aprender lógica de programação é fazer com que você entenda como o computador raciocina durante a resolução dos problemas. Outro tema igualmente importante é o aprendizado de estrutura de dados. Veja que estes assuntos, algoritmo, lógica, representação gráfica do algoritmo e estrutura de dados, são assuntos que um programador precisa conhecer antes de se aprofundar em linguagem de programação. Por falar em linguagem de programação, recomendamos o aprendizado também das linguagens mais antigas, não só pelos benefícios ao raciocínio, como pela possibilidade de se criar ferramentas hacker difíceis de serem detectadas pelos programas de proteção atuais. E lembre-se, computadores não erram, programadores sim. Uma das maneiras de classificar as linguagens de programação é separando-as por gerações. Alguns teóricos vão dividir as linguagens em 4 gerações, outros em 5 gerações. A primeira geração é a linguagem de máquina, o código binário, aqueles zeros e uns que nós já falamos. A segunda geração, ela se caracteriza pelo uso de mnemônicos, a linguagem assembly. Mnemônicos são uma espécie de abreviatura para representar determinada palavra. A terceira geração se caracteriza por uma única instrução poder conter diversas instruções em linguagem de máquina. São linguagens de aplicação geral que se caracterizam por suportarem variáveis, matrizes, instruções condicionais, instruções repetitivas, funções e procedimentos. Na quarta geração, nós temos linguagens declarativas e não procedimentais, isto é, permitem dizermos o que queremos que seja feito e não como queremos. A terceira geração, o programador tem que dizer como ele quer que o computador execute determinadas tarefas. Na quarta geração em diante, dizemos o que queremos que seja feito, pois a linguagem evoluiu o suficiente para saber o como. O melhor exemplo de linguagem de quarta geração é o SQL, utilizada para consulta e manipulação de bases de dados. A quinta geração, elas são normalmente conhecidas como linguagens orientadas a objetos. Trata-se de linguagens de alto nível e de aplicação geral que diferem das de terceira geração pelo fato de recorrerem a um paradigma de programação diferente. De uma forma muito simples, os programas são desenvolvidos à custa de objetos capazes de interagir uns com os outros. Cada objeto caracteriza-se por possuir um conjunto de propriedades e métodos, que são as tarefas que ele sabe executar. Naquele desenho do diagrama OML, nós tivemos um exemplo de diagrama de uma linguagem de quinta geração. Linguagens de alto e de baixo nível. As linguagens de baixo nível são restritas à linguagem de máquina. Elas têm forte relação entre as operações implementadas pela linguagem e as operações implementadas pelo hardware. As linguagens de primeira e segunda geração são linguagens de baixo nível. Linguagens de baixo nível são utilizadas até hoje, quando você precisa colocar inteligência artificial, quando você precisa colocar um programa dentro de um chip, por exemplo, às vezes a quantidade de memória é muito pequena, então se vale da linguagem de baixo nível. As linguagens de alto nível, elas aproximam-se das linguagens utilizadas por humanos para expressar problemas e algoritmos. Cada declaração numa linguagem de alto nível equivale a várias declarações numa linguagem de baixo nível. As linguagens de terceira, quarta e quinta geração são de alto nível. A linguagem C, devido às suas características, às vezes é considerada de nível intermediário. Para facilitar, considere que todas as linguagens após o assembly são de alto nível.
Então, isso aqui às vezes causa uma certa confusão. Alto nível é próxima da nossa linguagem. Baixo nível é próxima da linguagem da máquina. Uma outra classificação das linguagens é se ela é compilada, interpretada, de script, de lote ou de marcação. A linguagem compilada é aquela que tem o executável. O código, após compilado, gera um executável. A interpretada é aquela que, à medida que o interpretador vai lendo o código, ele vai executando as tarefas. O ASP é um exemplo de linguagem interpretada. A linguagem de script é aquela que você faz a digitação dos comandos e o interpretador também vai fazendo a leitura desse script e executando as tarefas que você determinou. A linguagem de lote, ela reúne em um script, em um pacote, uma série de comandos. Uma linguagem de lote pode ser usada para dar vários comandos sequenciais em um sistema operacional, por exemplo. A linguagem de marcação, ela coloca marcas e essas marcas são interpretadas. Um exemplo de linguagem de marcação é o HTML. Quando eu quero centralizar um título numa página, eu posso usar uma marcação center. Então, quando o interpretador, que é o navegador de internet, ele lê essa marca center, ele vai centralizar tudo que estiver após esta marca, até encontrar a marca para parar de centralizar. Nós vamos ver alguns detalhes conforme formos vendo os vídeos sobre as linguagens de programação. As primeiras linguagens de programação só utilizavam zeros e uns. Eram sequências de dígitos binários. Por exemplo, a instrução some 1 mais 1 deveria ser representada como 101000100. Imagina lembrar isso, saber que esse monte de zeros e uns correspondia a some 1 mais 1. As primeiras linguagens, que eram código binário, possuíam grandes desvantagens. Existia uma probabilidade de erro muito grande. Inclusive, os programas eram muito longos. Ok? Agora, na época, essa linguagem de programação era utilizada para programas, embora longos, muito menores que os atuais. Atualmente, nos programas que nós temos, se torna impraticável, impossível, inimaginável fazer essa programação, o homem fazer essa programação usando código binário. Depois veio o Assembler, que foi o primeiro marco na evolução das linguagens de programação. Não confundir Assembler com Assembly, que é uma linguagem. Assembler é o programa que converte o código-fonte escrito em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Os programas montadores são encontrados em diversos ambientes de programação. Quando você compila um código-fonte, tornando-o executável, você está usando um programa montador, o Assembler. Aqui tem uma relação de várias linguagens de programação. Existem muitas outras. Agora, estas são as principais. Temos o ActionScript no Flash, ela é embutida no Flash, muito parecida com JavaScript. Temos os controles ActiveX, temos o ADO para conexão a banco de dados e a evolução do ADO, que é o ADO.NET. Temos o ASP, páginas ativas de servidor, e temos a evolução, que é o ASP.NET, o Assembly, o Basic, a programação em LOT, o Batch File, C e C++, C Sharp ou Cetralha, o CGI, geralmente com Perl, Clipper, uma linguagem muito usada para fazer aplicativos comerciais, ainda tem muita locadora aí usando programas em Clipper, COBOL, uma linguagem muito utilizada antigamente para acesso a grande volume de dados, CodeFusion, que concorre com ASP, folha de estilo, Delphi, o DHTML. DHTML reúne HTML, JavaScript e folha de estilo. O HTML, Java, cada vez mais popular, Java, JavaScript, o JScript, que é o JavaScript da Microsoft, não decolou. Temos o JSP, o Java Server Pages,
que é o concorrente do ASP para fazer páginas dinâmicas. Se você acessar o site da Globo.com, você vai ver páginas feitas em JSP. O Kylix, que é o Delphi no ambiente Linux. O Pascal, antecessor do Delphi. Uma linguagem, embora antiga, muito boa para fazer o aprendizado de programação. O PHP, que também concorre com ASP. Python, Shell Script, Sequel, o VB, o Visual Basic, com a sua evolução, o VB.net, o VBA para fazer a criação de macros, VBScript, que trabalha junto com ASP nas páginas dinâmicas do lado do servidor, o VRML, que é a criação de realidade virtual dentro de páginas web, o WML, que são as páginas para serem acessadas por telefones celulares, e o XML, que veio para substituir o HTML como linguagem de criação de páginas e muitas outras linguagens de marcação. Veremos a seguir vídeos com exemplos de uso de algumas das principais linguagens de programação. Além disso, incluímos nos CDs do módulo Hacker farto material didático para completar seu aprendizado. Você não precisa se preocupar em aprender todas as linguagens, mas é importante que você se preocupe em saber um pouco sobre a maioria delas e se dedicar a algumas em particular, principalmente as que tenham a ver com seus objetivos aqui no curso de Hacker. Este módulo não substitui um curso de programação, mas já será de grande ajuda, pois você poderá preparar um ambiente de desenvolvimento e dar os primeiros passos em qualquer uma das linguagens disponíveis. Também poderá aperfeiçoar seus conhecimentos participando dos seminários do grupo do curso de Hacker no Yahoo. Eu estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer uma das linguagens que nós vamos tratar a partir de agora. Você está recebendo, junto com esse módulo, mais 2 CDs. Esses CDs têm várias pastas divididas por linguagem ou por assunto, e nestas pastas você vai encontrar programas e videoaulas. Então aqui na pasta do Visual Basic você tem videoaula de Visual Basic, na pasta de Delphi você tem videoaula de Delphi, você tem várias outras pastas como ASP também, você tem a videoaula de ASP, temos um seminário de ASP que você também vai poder tê-lo aqui nesse CD para tirar suas dúvidas. Temos aqui 2 livros interessantíssimos de ASP. Então, cada pasta dessa tem agradáveis surpresas para você. A videoaula não se restringe a este primeiro CD. Agora, eu não tenho para esse CD número 2 e o CD número 3 um menu com acesso direto às videoaulas. Você vai ter que ir pasta a pasta, ver qual é a pasta que tem videoaula e qual é a pasta que tem tutoriais. Todas as pastas são interessantes, você dá uma olhadinha, até para você decidir qual destas linguagens são as linguagens interessantes dentro do que você se propõe nesta área de segurança, nesta área de hacking. O que é Assembly? O Assembly surgiu na década de 50 e provavelmente é a primeira linguagem de computador criada pelo homem. É basicamente um conjunto mnemônico do código de máquina. Mnemônicos são coisas fáceis de lembrar. A linguagem de máquina são zeros e uns. Então, 0 corresponde a sem energia, 1 corresponde a com energia. E a linguagem de Assembly, que é a mais próxima que nós temos da linguagem de máquina, ela usa mnemônico. Mnemônico é uma forma fácil de lembrar. Então, mover, nós temos aqui praticamente abreviado, move. Adicionar, nós temos aqui add. E aqui temos um mover novamente. Então, aqui nós temos uma instrução que significa mover esse valor para esse registrador. Adicionar esse valor a esse registrador. Mover o conteúdo desse registrador para esse valor. Assembly é o nível mais baixo antes de chegarmos à linguagem de máquina. Por esse motivo é chamada de linguagem de baixo nível, e as surgidas depois do Assembly são chamadas de linguagem de alto nível. Quanto mais próxima da nossa linguagem,
mais alto é o nível da linguagem de programação. E quanto mais próxima do código de máquina, mais baixo é o nível da linguagem de programação. Então, alto nível, próximo da linguagem do homem. Baixo nível, próximo da linguagem da máquina. Assembly ou assembler? As duas palavras estão corretas, porém não têm o mesmo significado. Assembly, com Y, quer dizer a linguagem de programação assembly. E assembler é o compilador. E esse compilador tanto existe na linguagem assembly como existe também em outras linguagens. Então, assembler, compilador, você vai ter em várias linguagens. E assembly é a linguagem, você só vai ter uma. Por que aprender assembly? Em assembly, por ser o mais próximo da linguagem de máquina, você pode criar programas que rodam mais rápido. Aprendendo assembly, você entende o funcionamento dos microprocessadores, você entende o funcionamento do hardware. Com assembly, você pode programar vírus. Com assembly, você tem acesso a recursos do sistema que não estão disponíveis em outras linguagens. Com assembly, você pode fazer a programação ou reprogramação de microcontroladores e outros dispositivos eletrônicos. Saber assembly é fundamental para o Freaker e para fazer cracking de programas. É com o assembly que nós fazemos a quebra de senha de programas ou fazemos alterações em alguns programas que nós queremos personalizar. C ou assembly? C também é uma linguagem bastante poderosa. Agora, o assembly é o que é mais próximo da linguagem de máquina. Há casos em que vamos precisar usar o C, há casos que vamos precisar usar o assembly. Para o aprendizado, tanto faz aprender primeiro o assembly como aprender C. A estrutura de dados de cada uma dessas linguagens é diferente. Então, não é assembly ou C uma evolução da outra. Elas têm os seus usos, têm seus prós e seus contras. O ambiente de programação para o assembly, ele pode ser apenas o debug, ele pode ser o bloco de notas e mais o turbo assembler, e pode ser um emulador do processador 8086. Vamos ver cada uma dessas formas de se programar em assembly. Vamos ver como funciona o debug. Clico em iniciar, executar, digito CMD para abrir a janela de comando, a janela com prompt. Agora digito debug e você repara que ficou aqui um prompt diferente, tem um tracinho e um cursor piscando. Isso quer dizer que o debug está aguardando os nossos comandos, as nossas instruções. Eu posso usar o comando R para ver o conteúdo dos registradores. Então aí eu tenho o conteúdo dos registradores e veja que eles estão vazios aqui, ó. Ok? Tudo vazio, ó, tudo com 0. Para começar a entrar com as instruções em assembly, eu digito A, que quer dizer assembler, quer dizer que eu começo a programar. O que apareceu aqui é o primeiro endereço de memória ocupado pelo programa. Eu vou entrar com a primeira instrução, move AX, 0002. Isso quer dizer, mover esse valor para esse registrador. Repara que ele está vazio aqui. Mais uma instrução, move BX, 0008. Então, vai mover 0008 para o registrador BX. Mais uma instrução, adiciona BX AX. Adiciona esse valor de BX ao registrador AX. NOP, nenhuma operação. Eu pressionei Enter 2 vezes e voltei aqui para o cursor. Agora eu vou usar o comando T,
Esse comando vai fazer a execução passo a passo. Quer dizer, vai fazer a execução linha por linha aqui. Então, no primeiro passo, você repara que o AX, que estava com 0, agora já tem o 2. Olha aqui, ó. E o BX continua com 0. O T novamente, para ir para o próximo passo. Agora o próximo passo, que era o 8 no BX, é só você reparar que o AX continua com o 2. E agora o 8, o BX que estava com 0, recebeu o 8. Vamos para o próximo passo, T novamente. Ok. Repara que o 8 somou ao 2 e fez o 10. Como aqui é em hexadecimal, o 10, na verdade, é representado pela letra A. Isso você pode verificar na calculadora do Windows, calculadora padrão, essa aqui, que talvez seja a que você esteja acostumado, e aqui a científica. Okay? Então, em decimal, o 10, em hexa, o A. E é exatamente o que nós temos aqui. Ó. Esse A, então, na verdade, é o número 10. O T novamente. E não tem mais nada para ser executado, na verdade, né? Aqui já encerrou. Ok? Então, você pode fazer essa experiência para praticar um pouco do debug. Isso é só o início, né? Como é que usa o debug. E você, num primeiro momento, você pode se assustar um pouquinho com essa notação, que é muito número, muito símbolo, mas isso é o tempo. Você, conforme vai se acostumando com isso, com esse tipo de notação, você vai vendo melhor, você vai entendendo melhor e sua mente vai tendo uma capacidade melhor de programar. Vamos ver agora como usar o Turbo Assembler para criar os nossos programas em Assembly. Esse Turbo Assembler ele também pode ser usado para compilar exploits feitos em Assembly. Vou chamar aqui o bloco de notas e um programa que é o Alô Mundo. Você pode verificar que são novas instruções, né? Além daquelas que nós já vimos. E essas instruções é o que eu já falei. Isso pode assustar no começo, mas depois você vai perceber que é fácil entender. Olha o move aqui de novo. Né? Você vai ver que é fácil entender. É uma questão de você se acostumar. Então eu vou salvar esse código na pasta C Assembly. Ok, agora eu vou lá para o prompt. Essa pasta C Assembly eu já a tenho criada. Cliquei em executar, cmd. Estou aí no prompt, na janela de prompt. Vou entrar na pasta Assembly, digitando cd Assembly. Ok? Vou usar o comando dir para ver o conteúdo dessa pasta. Então eu tenho aqui aquele hello.asm, que é o programa em Assembler. Eu tenho aqui o Turbo Assembly e o Turbo Link. Para fazer a compilação desse programa, suponha que fosse um exploit. Seria o mesmo processo. Eu primeiro uso o TASM, T-A-S-M, Turbo Assembly, seguido do nome do programa. Repara que não houve mensagem de erro e nem mensagem de aviso. Se houvesse algum erro, teria aparecido aqui o número de mensagens de erro ou de avisos. Vamos usar o dir novamente. Repara que agora eu tenho o hello com a extensão OBJ de objeto. Agora eu vou usar aqui o Turbo Link. Usei o Turbo Assembler, agora eu vou usar o Turbo Link. T-Link
hello. Posso colocar ou não a extensão. Pronto, já foi. Vou dar o dir. Agora eu tenho o hello.exe. Eu tenho o executável. É esse ponto que nós queríamos chegar. Nós saímos do bloco de notas e chegamos no programa executável. E um programa executável é só você clicar em cima ou, no meu caso aqui, já que eu estou no prompt, digitar hello. E é isso que esse programa faz. Ele coloca a frase alô mundo e escreve o endereço do nosso site. Então nós vimos como utilizar o Turbo Assembler para compilar programas em Assembler. Nos tutoriais de Assembly que nós temos no CD, você pode usar o Turbo Assembler para fazer a compilação. E se você encontrar na internet ou no CD do módulo invasão de servidores algum exploit em Assembly, você já sabe também como fazer a compilação desse exploit. Uma outra forma de programar em Assembly é usando um emulador do processador 8086, o EMU 8086. Esse emulador, a grande vantagem dele, primeiro está no ambiente Windows. Ele tem aqui vários exemplos de código. Eu posso ver um desses aqui, ou mais exemplos. Vou pegar esse Alô Mundo. E ele apresenta uma tela de digitação. A vantagem dessa tela em relação ao bloco de notas é que é uma tela numerada. Aqui eu tenho aqueles exemplos que eu posso analisar, vários exemplos. E eu posso entrar aqui, né, no emular, no compilar, chamar a calculadora. Essa calculadora ela é um pouco diferente daquela do Windows, mas ela também faz as conversões. Outra que faz as conversões em 8 e 16 bits, que significa que vai ter 8 casas decimais ou 16 casas decimais. Na verdade, casas decimais não, casas binárias. Ok? Então, em decimal, 10. Em octal é 12. Em binário é esse aqui, ó. E ainda tem o caractere ASCII, da tabela ASCII. Ok? Então, é um conversor, uma calculadora. São alguns recursos interessantes. Vamos clicar aqui na função emulador. Ele já faz a compilação e ele amostra o conteúdo dos registradores. Clicando aqui, ele começa a executar o programa. O que ele faz é isso, ele escreve alô mundo, porém, letra a letra. Ok? E aqui você vê tudo o que está ocorrendo, tanto no programa, cada linha de execução do programa, como o que está ocorrendo nos registradores. Então, cada linha executada. Ok? Esse programa é muito interessante. Agora, ele deve ser utilizado num segundo momento. Eu sugiro que você não comece a aprender Assembly usando esse emulador, porque ele tem recursos bastante avançados. Isso pode lhe confundir, você pode perder tempo tentando entender usar o programa e se perdendo no que diz respeito à linguagem. Então, o ideal é que você comece a aprender Assembly apenas com bloco de notas e o debug ou o Turbo Assembler, e depois você passa para o emulador de microprocessador 8086. Quem pretende se dedicar à quebra de programas, quebra de senha de programas, engenharia reversa, vai precisar saber bastante de Assembly e conhecer também os programas desassembladores. Eles fazem mais ou menos o que você viu ali no EMU. Eles mostram cada linha de execução e de um executável ele mostra o código-fonte, porém esse código-fonte em hexadecimal. Daí a grande importância do Assembly. Basic. A linguagem Basic
Ela foi criada em 1963 no Dartmouth College e foi elaborada com a finalidade de ser uma linguagem para fins didáticos. BASIC é o acrônimo que significa Código Simbólico para Novatos. É considerada por muitos uma linguagem de programação para não programadores, ou seja, para amadores, curiosos. Quem comprou um microcomputador na década de 70 e 80 certamente deve ter programado em BASIC. Naquela época, era muito comum as revistas de informática trazerem listagens para que o dono do computador, o usuário, ele digitasse esses programas. BASIC é considerada língua morta, mas pode perfeitamente ser usada para criar pequenos programas destrutivos, indetectáveis por antivírus. Estes programinhas são conhecidos como badcons. BASIC usa programação linear. Os programas são escritos linha após linha. Você vai criando o programa na ordem que as instruções são executadas. Só se justifica aprender BASIC atualmente para saber como eram as linguagens de programação antigas ou para conhecer o avô do Visual Basic. Nos Estados Unidos, ainda existem grupos que programam em BASIC. O BASIC pode ser uma forma simples para você criar e entender sobre badcons. O americano típico, ele teve muito mais facilidade em aprender BASIC do que nós brasileiros. O BASIC usa palavras-chave e essas palavras são da língua inglesa. Então, uma palavra como print, como clear, como delete, são palavras que para o inglês não precisa de tradução. O brasileiro teve como primeiro obstáculo ao aprendizado do BASIC a tradução desses comandos, todos na língua inglesa. Para programar em BASIC, você vai precisar de um programa chamado Quick Basic. Estou abrindo aqui o prompt de comandos, cmd. Eu já tenho aqui o Quick Basic numa pasta Basic. cd Basic, entrei na pasta. E vou digitar QBasic, que é o Basic da Microsoft. Aqui eu posso usar a tecla Enter para ter acesso a um menu de opções, ou a tecla ESC para remover esta caixa de diálogo. É como se fosse um bloco de notas na cor azul com o texto na cor branca. Programa em BASIC geralmente é numerado, tem a linha numerada, e essa numeração pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 30, fica a teu critério. Eu vou usar a numeração de 10 em 10. Rem é comentário. O que eu escrevo na linha que tem rem, o interpretador ele não executa. CLS é limpar a tela. O for é um comando que vai fazer uma repetição. No caso ali vai repetir de 1 a 3. Repetir tudo que estiver a partir dele. Eu vou pedir para print, escrever na tela a frase curso de hack. Repara que como é uma string, está entre aspas. E o for termina com next. Então uma linha de comentário, limpa a tela, começa um laço que vai de 1 a 3. F5 executa. Está lá, escreveu 3 vezes. Se eu mudar, para 9 vezes, F5 para executar. Pronto, 9 vezes, curso de hacker. Então, uma forma simples de programar. É uma programação linear, o comando vai entrando um atrás do outro. E foi muito usado por quem comprava computador aí na década de 70, 80.
porque os computadores quase não havia programa e nas revistas existiam páginas com listagens em BASIC para você digitar isso aí no computador. Atualmente, a validade de se aprender BASIC é para ver como eram as linguagens mais antigas, criar BADCONs ou entender a origem do Visual Basic. BADCON e BADWin são comandos destrutivos feitos para rodar no ambiente DOS ou Windows. BADCONs mais antigos são feitos em arquivos de lote, Pascal, QBasic. BADWins podem ser feitos em Visual Basic, VBA, Delphi, C++. BADCONs e BADWins não são detectados por antivírus, nem por firewall ou programas detectores de pragas virtuais. Como os BADCONs ou BADWins são comandos que o sistema operacional executa, eles podem ser usados tanto em um micro de usuário como num servidor de rede. Só que os administradores de rede jamais executarão um arquivo desconhecido em seus servidores. Você vai precisar de uma boa dose de engenharia social para conseguir isto. Já os usuários podem ser mais facilmente induzidos, principalmente se você entrar em um grupo de discussão que ele frequenta e esperar um momento oportuno para enviar-lhe o arquivo destrutivo. Os BADCONs e BADWins não têm a capacidade de se autopropagar, por isso só oferecem risco para usuários pouco cautelosos. Um arquivo destrutivo colocado na área de trabalho de um micro, em uma LAN house ou laboratório de escola, vai dar bastante dor de cabeça ao administrador pouco competente. Aqui tem um exemplo de como um BADCON ou BADWin pode ser distribuído. Nesse exemplo, a pessoa perguntou sobre um programa de NUC num grupo hacker. E um outro elemento do grupo, nesse caso o próprio hacker, ele fingiu mandar o programa que a pessoa está querendo. Só que esse programa é um arquivo malicioso. Então, oi, você perguntou sobre um programa para fazer NUC no grupo Hackers Insanos. Eu consegui este que está em anexo. Espero que sirva. Então você vê que com educação, né, com simpatia, com cortesia, aí o usuário salvar aqui na área de trabalho. O usuário descompacta. Descompacta ele na área de trabalho. E o usuário usa o botão direito e pede aqui para o antivírus dar uma checada no arquivo. O antivírus faz a verificação e exibe a mensagem No virus found. Não encontrou vírus. Ok. É só executar. Eu vou usar uma máquina virtual. Então isso aqui é um computador virtual. Vou puxar esse programa para cá. Já apareceu aqui. E esse aqui eu vou jogar na lixeira. Então eu sou o usuário, dentro do meu micro do usuário. Aqui está o arquivo que eu recebi por e-mail. Vou dar 2 cliques. Está aí, aparentemente vai realmente nucar. Nuke é uma série de pacotes que são enviados e esses pacotes derrubam uma conexão. Quase não funciona mais isso aí. Então vou colocar um IP qualquer aqui, ó, 160.145.0.12, como se eu fosse nucar esse IP. Vou clicar aqui em Nuke. Ó, já tem uma mensagem ali que eu não gostei, ó. Deltree. Deltree não é bom para nada. Ainda mais num programa desse. Ok? E o HD está tendo aqui uma atividade.
Então esse programa, nesse momento, ele está apagando os arquivos do usuário. O usuário que não está a par do que faz um del-tree, não vai nem desconfiar. Ainda mais se esse programa, em vez de vir como uma ferramenta hacker, ele vir conectado a um outro programa, como nós vimos, usando aquele programa Binder, nós vimos no módulo 4. Ó, repara que já sumiu minha área de trabalho, deu concluído o apagamento de vários arquivos. Então a área de trabalho já foi para o espaço. Vamos ver aqui em iniciar. Aí não tem nada, apagou tudo aqui, ó. Favoritos, programas, meus documentos ainda tem alguma coisa. Só a pasta documentos compartilhados, o resto foi tudo embora. Eu vou reiniciar esse computador virtual para ver se é uma brincadeira, se quando ele voltar o sistema vai estar operante. Porque nesse momento aí os arquivos sumiram. E um programa pequenininho, um programa que o antivírus não acusou como vírus. Firewall também não acusa. Programa anti-spyware também não acusa esse arquivo como malicioso. Não tem proteção porque são comandos do Windows, não tem como proteger de um comando que você talvez precise realmente dar. Você precisa realmente executar esse comando. Ó, já tem um problema aqui, o Windows não iniciou. Vou pedir para iniciar aqui no modo normal. Ele já está dando falta de um monte de arquivos. E pronto, não vai entrar no Windows. Não vai entrar no Windows. O programa sumiu com várias pastas e com vários arquivos importantes necessários para o computador funcionar. Aqui deixou pouca coisa aqui. Então um programa pequeno, um programa que engana, um programa que é antigo, mas é um programa que ainda hoje pode fazer um estrago. Você poderá criar Badcom usando esse programa, que é o Quick Batch File Compiler. E dentro do CD que acompanha esse módulo tem vários exemplos que você vai poder conferir e experimentar. Eu sugiro que você faça esses exercícios usando uma máquina virtual, porque alguns desses programas, alguns desses arquivos batch podem ser maliciosos. Esse aqui, por exemplo, é um arquivo que pede senha de acesso, e essa senha de acesso pode ser um determinado programa, por exemplo, ou arquivo, né? É só um exemplo. Há maneiras mais eficazes de colocar senha em um arquivo, mas você já começa a ter uma ideia do que os arquivos de lote são capazes de fazer. Aqui você compila e aqui você salva, aqui você abre, aqui você cria um novo arquivo de lote. Quando você salva, ele é salvo em formato exe. Quer dizer que você pode criar uma série de comandos, comandos inclusive destrutivos ao computador da pessoa, e isso virá um exe, um executável. E se você juntar esse executável com outro, como nós vimos no módulo XP, você tem aí um recurso muito mais poderoso ainda para o batch file. O batch file você pode chamar programa do Windows, você pode dar comandos e o antivírus não detecta por serem comandos que o usuário talvez pudesse ele mesmo digitar. Então vale a pena você usar um pouquinho de tempo aprendendo a criar seus arquivos de lote. VRML quer dizer Virtual Reality Modeling Language. VRML não cria realidade virtual. A realidade virtual implica em uso de luvas e capacete especial, além da manipulação de objetos. VRML é uma linguagem de descrição de modelos 3D, de modelos tridimensionais. Entre os usos mais comuns, nós temos experiências escolares. Vários tipos de experiências podem ser traduzidas em linguagem VRML e isso prende bastante a atenção dos alunos. Na arquitetura,
modelos científicos, engenharia, jogos, mundos 3D, chats em 3D, demonstração de produtos em lojas virtuais. Um cliente ou inquilino pode ver o interior de uma casa em 3D antes mesmo que esta casa esteja pronta. Isso pode ser feito em uma página na internet. Para programar em VRML, você só precisa do bloco de notas, que não é muito recomendável, ou um editor com suporte a VRML. Para visualizar os arquivos WRL, você pode usar um visualizador próprio ou o Internet Explorer. Um arquivo WRL pode ser criado ou aberto no bloco de notas. Nesse caso, esse exemplo que eu tenho de um sapo em 3D, ele foi produzido nos 3D Studio Max. Aqui nós temos o resultado desse arquivo do bloco de notas. Então repara que o bloco de notas, ele no caso dos arquivos VRML, é muito mais trabalhoso, talvez impossível você criar determinados modelos usando apenas o bloco de notas. E com realidade virtual, que não é exatamente a realidade virtual, é a modelagem em 3D, você tem como manipular o objeto, manusear o objeto usando o mouse. Se fosse a realidade virtual verdadeira, você poderia fazer isso utilizando uma luva especial, um capacete com óculos especial, e você tocaria nesse sapo e até sentiria a textura desse sapo. Isso é a realidade virtual. Então veja que isso aqui é o Internet Explorer e nós estamos vendo um modelo em 3D. Um outro piano, inclusive com som. Esse piano tem o som das teclas. E mais um. Esse aqui nós temos, além do piano, esse modelo. Esse aqui não está aparecendo. Vou carregar de novo. Tá aí. Um laboratório de informática que você pode caminhar aqui dentro desse laboratório. Então, o uso do VRML é interessante para você criar mundos em 3D na sua página ou um site inteiro em terceira dimensão. Isso pode atrair os usuários. A experiência com páginas WRL depende um pouco da conexão. Então, é por isso que você não vê em larga escala o uso de páginas WRL. Pascal. A linguagem Pascal recebeu este nome em homenagem ao matemático Blaise Pascal. Ela é extremamente bem estruturada. Sua eficiência é apenas comparada com a linguagem C. Foi sucedida pela criação da linguagem Object Pascal e posteriormente pela linguagem Delphi e Calyx. Calyx é o equivalente ao Delphi para o ambiente Linux. Assim como a linguagem C é padronizada pela ANSI, o Pascal também possui padrões pela ISO. As linguagens são padronizadas por organismos internacionais, porém as grandes empresas costumam interferir nessa padronização. As grandes empresas têm um peso tão grande no mercado que elas não se importam muito com a padronização. Então você vai encontrar a linguagem C, a linguagem Pascal e, por exemplo, a linguagem SQL implementada de diferentes maneiras. Isso quer dizer que, às vezes, um exemplo pode não funcionar bem em compiladores diferentes. É altamente recomendado o aprendizado de Pascal por todos aqueles que queiram aprender programação. Não é por acaso que Pascal faz parte do currículo dos cursos técnicos e dos cursos superiores na área de processamento de dados. Ao aprender Pascal, você vai educar seu cérebro para resolver problemas usando algoritmos computacionais. Então, a grande vantagem do Pascal em relação a outras linguagens é no quesito aprendizado. Você aprendendo Pascal, você vai estar pensando mais ou menos como o computador pensa para resolver
os problemas computacionais. Sua primeira opção para programar em Pascal é o programa Turbo Pascal, que aqui já está instalado na pasta TP de Turbo Pascal. O programa é chamado pelo nome Turbo. É uma janela em modo DOS, e essa janela ela aceita, dependendo da versão, ela aceita mouse. Aqui já tem alguns programas prontos. Então esse Olá Mundo eu estou abrindo. E escrever um programa em Pascal é muito simples, porque você digita program, o nome do programa, ponto e vírgula. Aqui nesse espaço, se houvesse, seriam declaradas variáveis. Um programa em Pascal começa com a palavra begin e termina com a palavra end. Aqui nós temos write, que é um comando de saída, e a saída aqui está sendo Olá Mundo. Para você fazer a compilação, você pode usar esse menu ou a tecla de atalho, conforme nós podemos ver aqui embaixo. Que tem várias teclas de atalho, como por exemplo o F3 para abrir. Raízes, Open. Aqui é um programa um pouquinho mais complexo. Aqui nós temos comentários, que são feitos por //. Essa orientação já te dei. O programa em Pascal começa com a palavra program, o nome do programa. Esse aqui está declarando variáveis. E aqui o begin, write, saída. Isso aqui vai ser impresso na tela. Readline, que é a leitura das variáveis A, B e C. E assim vai, quer dizer, você tem agora um primeiro contato com o Pascal, e no CD você tem apostilas, tutoriais para você dar prosseguimento a esse aprendizado. Um outro programa que você pode utilizar para o seu aprendizado de Pascal é o Pascalzinho. Esse programa ele tem algumas facilidades. Uma delas é trabalhar aqui no ambiente Windows. O programa em Pascal ele tem essa palavra-chave aqui, ó, program. Aqui ele tem o nome do programa, ponto e vírgula. E aqui o bloco onde vão estar as instruções do programa, begin e end. É aqui no meio que o programa vai ser escrito. Essa parte, logo após a definição de program, é utilizada para a declaração de variáveis. Vamos abrir um exemplo para ver como é. Estou abrindo o exemplo Alô Mundo. Então aqui você tem comentários com //, programa Olá Mundo, begin, end. E aqui você tem os comandos do programa. Esse ícone de um raio, esse botãozinho com o ícone do raio, executa o programa em Pascal. Que é só isso aí, Olá Mundo. Então a saída é em modo texto, porque o Pascal é para a criação de programas em modo DOS. Você até pode usar recursos gráficos, mas não é um programa, uma linguagem de programação para criar programas Windows. É uma linguagem de programação para você exercitar a mente do programador. Tá? A vantagem do Pascal é essa aí, é para exercitar a mente do programador. No CD tem vários exemplos, vários tutoriais que vão facilitar bastante o seu aprendizado. C, C++ e C#. A linguagem de programação C é uma linguagem de programação estruturada e padronizada. Foi criada na década de 70 para ser usada no sistema operacional Unix. Desde então, espalhou-se por muitos outros sistemas operacionais e tornou-se uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. A linguagem C tem como ponto forte a sua eficiência.
É a linguagem de programação preferida para o desenvolvimento de sistemas operacionais, apesar de também ser usada para desenvolver aplicações. Também é muito usada no ensino de ciências da computação. A linguagem C não é uma linguagem para iniciantes. A evolução da linguagem C atende pelo nome de C++ e, mais recentemente, por C#. O melhor programa para o aprendizado de C é o Dev C++, bastante fácil de usar e tem versão em português. Clicando aqui eu vou começar um novo arquivo fonte, como se fosse o bloco de notas, e na verdade eu poderia até utilizar o bloco de notas para essa finalidade. Um programa em C, os comentários são feitos com /*. Aqui você coloca o comentário. Os comentários não são interpretados pelo programa. Você encerra uma linha de comentário com asterisco /. Tralha, aquele sinal do jogo da velha, include, é algo como incluir mesmo, tá? Nós vamos carregar um arquivo com comandos pré-definidos da linguagem. Standard, entrada e saída, standard IO, .h, fechou. Os programas em C precisam ter uma função principal chamada mem. Agora eu abro chaves e aqui vou colocar minha única linha de programa, que vai ser printf Olá Mundo. Ponto e vírgula no final da linha e fecho a chave. Está pronto o programa. Linguagem C, ela é sensível ao contexto, caso sensitive ou case sensitive. Isso quer dizer que essas palavras aqui precisam realmente serem letras minúsculas. Se eu fizer a escrita de uma maneira diferente, vai acusar erro. Aqui eu tenho as opções de compilação, só compilar, só executar, obviamente após compilado, compilar e executar, que é o mais adequado. Recompilar, isso é usado depois que você faz alguma alteração, e debug, que é fazer a verificação de erro. Então vamos compilar e executar. Vai pedir para salvar o programa, vou usar o título que tem ali mesmo, já está fazendo a compilação. O programa que nós acabamos de compilar, ele está aqui já em formato executável e quando é clicado, ele abre, exibe, mas é muito rápido. Não dá tempo nem de nós vermos o Olá Mundo escrito. Uma outra solução para desenvolvimento de C e C++ no ambiente Windows é utilizando o Visual C++ da Microsoft. Agora, é um programa com muitos recursos. Eu creio que, para quem só pretende compilar e estudar exploit, ele seja desnecessário. A instalação e uso do SIGWIN exige alguma orientação. Então, o site é sigwin.com. Logo aqui em cima você vê o arquivo que você tem que baixar primeiro. Esse arquivo eu já baixei, um arquivo setup.exe. Ele está salvo aqui no desktop. Ao executar esse arquivo, ele vai te dar três opções. A primeira opção é instalar da internet. Ele já faz o download e instala. A segunda opção é fazer o download sem instalar. E a terceira opção é fazer a instalação do disco local. Isso é quando você já fez o download anteriormente. Essa é a pasta padrão onde o SIGWIN vai se instalar. É no disco rígido C, pasta SIGWIN. Aqui você vai escolher o servidor de FTP de onde os arquivos serão baixados. Às vezes, um desses servidores está fora do ar. Então, se houver algum erro, você vai voltar a esta tela e vai selecionar um outro servidor. Esta tela possui os diversos pacotes que podem ser baixados. Ao clicar no sinal de mais, você vê detalhes desse pacote.
Skip quer dizer que vai pular, não vai baixar esse pacote. Clicando em Skip, você percebe que é marcado aqui para baixar o pacote. E clicando novamente, vai mudando a versão quando existe, até chegar em Skip novamente. O que nós vamos precisar para fazer programas e compilações em C e C++ é aqui na parte Devel, de Developer, que nós vamos procurar o GCC. Está aqui, você tem o GCC para compilação em C e em C++. Tem também para Ada, linguagem Fortran, Java, Pascal. No nosso caso, vamos precisar só do C. 2 cliques e ele vai mudando para a versão anterior ou posterior. Então, nós já temos o compilador para o C e o compilador para o C++. Clicamos em avançar. O tempo da cópia, o tempo de instalação, né, vai depender bastante da sua velocidade de conexão. Aí depois que ele faz o download de todos os pacotes que você selecionou, ele começa a fazer a parte da instalação, que é o que ele está fazendo agora. Ao concluir a instalação, você tem a opção de criar um ícone no desktop e no menu iniciar. Clicando em concluir, a instalação está completa e aqui está criado o ícone para você chamar o Ciguin. Para chamar o Ciguin, é só dar 2 cliques no ícone que foi criado aqui na área de trabalho. Agora você tem um prompt estilo Unix, onde você vai poder dar os comandos do Linux. Você vai poder usar todos os pacotes que você baixou, editor de texto, navegador de internet, ambiente gráfico. Só que nesse módulo o que nos interessa é ver como usar o Ciguin para fazer compilação de programas em C e C++. Para sair do ambiente Ciguin, você digita exit em letras minúsculas. Quando o Ciguin é instalado, ele cria várias pastas aqui no Drive C, na pasta Ciguin. Ele cria a pasta bin, etc, home. Essa home que nos interessa, porque dentro dessa pasta home, nós vamos encontrar os usuários. Eu tenho aqui um único usuário, usuário PC, e é aqui dentro que eu devo colocar os meus códigos-fontes em linguagem C, para que eu possa fazer a compilação. Então vejamos como é que é feita a compilação de um programa em C ou C++ usando o Ciguin, usando o GCC dentro do Ciguin. Eu vou digitar GCC, -O, o nome do programa resultante, eu vou botar o nome do programa apenas Olá, e o nome do programa que eu quero compilar, Olá mundo.c, que é esse aqui. Vou dar Enter. E ele vai levar algum tempo, dependendo do código. Geralmente é um tempo um pouco exagerado, porque nesse caso aqui o exploit geralmente é pequeno e demora. E esse programa também é pequeno e demora. Repara que já tem aqui o meu executável. Olá.exe. E para executar, quem já é veterano no Linux sabe que tem que colocar o ponto e a barra. E o nome do programa. O nome do programa é esse aqui, Olá. Tá lá, Olá Mundo. É só isso aí que esse programa faz, conforme nós já vimos anteriormente. É um código pequeno e suficiente para você já ter o seu primeiro contato com o GCC, com o Ciguin e dando o primeiro passo para a compilação e uso de exploits
que nós vamos ver nos módulos de invasão de servidores Windows e invasão de servidores Linux. Essa aula encerra aqui. HTML. HTML quer dizer Hypertext Markup Language. Trata-se de uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na internet. Esses códigos são interpretados pelos browsers para exibir as páginas web. Contrariamente às outras linguagens estruturadas, o HTML utiliza etiquetas. São marcações que são conhecidas como tags, que consistem em breves instruções tendo uma marca de início e outra de final. São estas marcas que determinam a formatação do texto, posicionamento de imagens e demais elementos que compõem uma página em HTML. O programa DIDA, apesar de ser um programa ultrapassado para quem pretende criar o site, ele é um excelente programa para a didática. Quando você clica em New, esse ícone com um papelzinho, o DIDA já lhe dá o mínimo de uma página em HTML. Então, a página HTML, uma página de site, o mínimo de comandos que ela pode ter é este aqui, ó. O HTML, como nós já vimos, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, ela começa com a tag e termina com a tag. Você sabe que terminou a tag por causa dessa barra. Então, começou dizendo que é um documento HTML, terminou o documento HTML. Começou um cabeçalho, barra, terminou um cabeçalho. Começou um título, que é aquele título que aparece na barra de título, terminou aqui o título. Então, aqui é que você diz qual é o título da página. Aqui no body, que aqui termina o body, é onde entram os comandos. Você pode usar estes menus, como por exemplo H1, que é um tipo de fonte grande. E aqui no Preview Screen, você vê imediatamente o resultado. Página 1. É um programa antigo, então ele ainda coloca o fundo da página em cinza. Ok? Agora, o navegador, ele já vai colocar esse fundo em branco, que é o padrão atual. Então, se eu coloco mais uma tag aqui, ó, Center, e termino barra Center, imediatamente eu já vejo o resultado. Tá lá, está centralizado. Se eu coloco aqui Font, Color, igual, Blue, e termino aqui, barra Fonte, e imediatamente eu já tenho o resultado. Então, a grande vantagem do DIDA é esta, é para você, quando estiver lendo a apostila ou assistindo a videoaula de HTML, você pode ir exercitando os comandos e imediatamente vendo o que o comando faz. Usar um programa como FrontPage, Dreamweaver ou até o Word para criar uma página não é uma boa forma de aprendizado, porque ali o programa cria tudo sozinho e você não tem o menor controle do código. Para você poder fazer algumas invasões sem ferramentas, você vai ter que conhecer bem o código-fonte. E essa é a melhor maneira, usando um programa desse tipo aqui, o DIDA, que é um programa antigo, mas é bastante útil para esse tipo de aprendizado. Você digita o comando e aqui, logo em seguida, você vê o resultado, podendo fazer as correções muito mais rápido do que num programa mais complexo como o FrontPage ou o Dreamweaver. O que é WML? WML, ou Wireless Markup Language, é uma linguagem de marcação para dispositivos sem fio baseada em XML e bastante parecida com HTML. As páginas WML são lidas por dispositivos móveis, como telefones celulares, assistentes pessoais e os telefones inteligentes. O API, Wireless Application Protocol, são as especificações para comunicação e desenvolvimento de aplicações para dispositivos sem fio. Os arquivos WML têm a extensão WML e precisam de um emulador de browser WAP para serem visualizados em micros desktop. Aprender
WML para criar programas para dispositivos móveis. Você pode passar a criar programas para celulares. Você também pode aprender a programar vírus e trójanos para celulares e outros dispositivos móveis, né? Em breve, os smartphones, os telefones inteligentes, serão mais populares que os PCs. Isto torna um hacker especialista em telefonia, o phreaker, potencialmente mais perigoso que o hacker tradicional. Você pode aprender WML para fazer a criação de peças para phishing scan direcionadas a dispositivos móveis. O WML também tem uma linguagem de script que permite criação de páginas dinâmicas em WML. O ambiente de programação de WML é muito simples. Basta um bloco de notas e um browser WAP offline, ou um bloco de notas e um browser WAP online, mais uma conta de hospedagem. Um emulador WAP, que emula exatamente esse modelo T610 da Sony Ericsson. Então aqui nós temos o emulador e aqui nós temos uma foto do modelo T610 da Sony Ericsson. Um outro emulador, dessa vez um modelo Z1010. Então esse emulador está emulando esse aparelho aqui, ó. E este último modelo que nós vamos apresentar, ele está emulando esse aqui, que é o P800 da Sony Ericsson. É um smartphone. Essa capinha de teclado ela abre e transforma o celular em um PDA. Então esse é o emulador e aqui é a foto do aparelho, fechado e com o clipe aberto. Uma página em WML, como eu disse, ela pode ser feita no bloco de notas. Tem uma página aqui feita já, vou trazer ela aqui para dentro. E ela é muito parecida com HTML. Só que em vez de começar com HTML, ela começa com WML e termina com /WML. Os links são idênticos, olha aí, ahref, só que vai chamar, obviamente, páginas em WML. Então tem uma página aqui bastante simples, que ela escreve o nosso endereço centralizado. Depois ela escreve seja bem-vindo ao curso de hacker. E ela tem dois links, um para chamar orientação sobre o curso de hacker e um para chamar orientação sobre o curso de phreaker. Essa página já está no ar e nós vamos visualizar essa página usando um emulador WAP online. Aqui eu vou digitar o endereço, que é www.cursodehacker.com.br/WAP. A navegação por celular geralmente é modo texto. No Brasil, poucos são os que têm os smartphones. A maioria tem o celular, inclusive nem habilitado para a internet. Então é um programa em Java que já está abrindo aqui o navegador. E ele é online. O endereço é esse aqui, ó. Dessa forma você pode criar o código das suas páginas no bloco de notas, hospedar em um site que você tenha na internet e depois fazer o teste aqui. Esse teste é online mesmo. Aquele código que nós vimos, curso de hacker centralizado, seja bem-vindo ao curso de hacker, e dois links para mais informações sobre o curso de hacker, informações sobre o curso de phreaker. Vamos clicar aqui para ver. Veja que não adianta eu querer fazer uma página muito sofisticada para o app, porque a tela do celular é muito pequena e a maior parte só lê informações de texto. Então, curso de hacker, nós temos aqui um link para informações, o link para fazer a matrícula e voltar para aquela página inicial. Esse é um emulador de WAP, para você poder visualizar suas páginas WAP.
Tem um outro aqui, com vários modelos de celular, para você ver como é que fica em cada um desses modelos. E o processo é o mesmo, você digita o endereço que você quer visualizar. Nosso caso é cursodehack.com.br/WAP. Vários portais já têm os seus endereços WAP. Terra, UOL. Veja que nesse modelo da Ericsson, é um modelo de celular muito parecido com o PDA, as informações já apareceram de uma forma um pouco diferente. Esse aqui é o título da página, o mesmo texto, e aqui os links. Então, eu quero ver informações sobre o curso de Friquet. Tá aí, posso ver informações, fazer a matrícula ou voltar. Então o WML já é uma realidade, o WAP já é uma realidade. Agora as pessoas ainda não estão usando como deveriam por causa dos custos de uma ligação para o celular, que o acesso é pago como se fosse ligação. Mas a tendência é esses custos caírem, a tendência é essa tarifação cair e cada vez mais pessoas utilizar o celular para visitar, para navegar na internet. Um outro exemplo é com o site Terra, que tem o seu portal WAP, wap.terra.com.br. Da mesma forma, geralmente a navegação em menu. Olha aí, Terra celular, informação sobre Big Brother, futebol, Fórmula 1, imposto de renda, notícias. Um menu um pouco mais complexo. E a navegação é isso aí, voltar, menu, ok? Então aqui você tem como experimentar as suas páginas em WML, fazendo a emulação, não precisando nem gastar a tarifação do celular e tendo a certeza que o seu código WML está funcionando. ASP. ASP quer dizer páginas ativas no servidor. É uma estrutura de programação script que se utiliza de VBScript ou JScript processadas pelo lado servidor para a geração de conteúdo dinâmico na web. Isso quer dizer o seguinte, o programa, a página, ela roda lá no servidor e, como é ASP, vai rodar só em servidores Windows. Então, alguém que não esteja usando um servidor Windows, como alguém que esteja usando o Linux, por exemplo, vai poder acessar a página em ASP, porque o processamento é feito no servidor. O que nós acessamos é a página já processada. E a página já processada ela pode ser acessada por qualquer sistema operacional, inclusive dispositivos móveis, como um telefone celular, por exemplo. Todo o script é interpretado no servidor e gerado apenas o código HTML para o browser do usuário. Linguagens como JavaScript e o VBScript são processadas pelo navegador do visitante e este precisa ser compatível com a linguagem. Como o ASP é processado pelo servidor, há independência de navegadores, uma vez que eles só processarão o HTML. Através dessa linguagem também é possível executar consultas a banco de dados através da biblioteca de componentes ActiveX. O uso desta linguagem vem diminuindo sensivelmente pela maturação da tecnologia .NET, sendo gradativamente substituído pelo ASP.NET, que proporciona uma gama maior de recursos e melhor desempenho. O ASP também tem perdido espaço para a programação em PHP. Para programar em ASP,
você vai precisar, de preferência, instalar no seu computador o Internet Information Service, que é um ambiente de programação e de execução de páginas em ASP da Microsoft. Você entra aqui no painel de controle, adicionar ou remover programas. Dentro do adicionar e remover programa, você clica em adicionar e remover componentes do Windows. E entre as diversas opções, você vai encontrar ele aqui, ó, o Internet Information Service. Você pode desmarcar servidor FTP, extensões do front page, mas o importante é deixar a parte de documentação e principalmente, né, o serviço da World Wide Web. Nesse meu exemplo já está instalado e a instalação desse programa, do IS, ela é feita na pasta netpub www.root. O acesso a essa pasta ele vai ser feito como se fosse uma página na internet. Só que em vez de chamar o endereço na internet, nós vamos chamar o endereço local, que é http local host, que é o que? O computador local. O IS só vai estar disponível em algumas versões do XP, XP Profissional, o Windows 2000, o Windows 2003. Na versão do 2003, a versão do IS é 6. E no XP e no 2000, a versão é 5.1 ou 5. Então, essas duas aqui são as telas de boas-vindas. Você veja que são extensão ASP, quer dizer que elas já estão em execução. O ASP já está funcionando neste computador. Tudo que eu guardar aqui nessa pasta, netpub www.root, eu posso chamar a partir de localhost. Vou criar um arquivo novo, documento texto. Vou abrir esse arquivo no bloco de notas e vou colocar um comando simples, time. Só que esse comando eu tenho que começar com um sinal menor que, sinal de porcentagem, sinal de igual, que é o que vai dar a saída, e estou chamando a função time. Agora eu fecho com o sinal de porcentagem e o sinal maior que. Vou colocar o nome time.asp. Agora eu vou chamar localhost time.asp. Então são 6 e 14 e é o que faz essa função que nós acabamos de ver. Você tem um curso em vídeo no CD que acompanha este módulo. E aí com esse primeiro passo que eu dei aqui, mostrando como é que se prepara o ambiente de programação em ASP, e mais o curso que você vai ter, você vai estar em condições de criar os seus programas em ASP. Se você não quiser instalar o IS, se você for usuário de Linux, se você usa um Windows mais antigo, como o Windows 98, Windows Millennium, Windows 95, você também pode fazer a sua prática, só que você vai usar um servidor gratuito que dá a opção de hospedagem em ASP. É o brinkster.com e para fazer a sua inscrição você clica aqui, ó, tá? Em pacote educacional. É uma hospedagem gratuita em ASP e você vai poder utilizar essa hospedagem para fazer a maioria dos exercícios propostos na videoaula que se encontra no CD. Ok? Clicando nesse botão, você dá início ao processo de cadastramento. Se tiver alguma dúvida, nós tivemos um seminário sobre ASP, que você poderá verificar o arquivo dele no nosso grupo no Yahoo, ou você poderá fazer as perguntas sobre a dúvida que você tiver no seu cadastramento aí na Brinkster, lá no nosso grupo no Yahoo.
VBScript. O VBScript é um subsistema do Visual Basic usado na criação de páginas ASP e scripts do Windows. O VBScript é frequentemente usado em substituição aos arquivos de lote do DOS. O VBScript é interpretado de diferentes formas: servidor web para páginas ASP, o arquivo wscript.exe no ambiente Windows e cscript.exe no ambiente de linha de comando. Os arquivos VBScript têm a extensão VBS. A versão VBScript implementada no Internet Explorer é muito semelhante em funções ao JavaScript. Tem um interpretador que processa código embutido em HTML e por si próprio não pode criar aplicações independentes. Usado do lado do cliente, o VBScript não é compatível com outros navegadores, uma razão porque muitos webmasters preferem usar o JavaScript em suas páginas. O VBScript tanto pode ser usado em páginas ASP, como pode ser usado para mandar comandos para o Windows. Usando aqui o bloco de notas, vou digitar mensagem box e, entre aspas, olá mundo. Vou salvar aqui na área de trabalho. Com o nome olamundo.vbs. Pronto, já está salvo. Está aqui embaixo. Agora eu vou executar. Está aí minha caixinha de mensagem e a frase Olá Mundo. Então aqui é um pequeno exemplo do que o VBScript é capaz de fazer. No CD que acompanha este módulo você tem tutoriais sobre o VBScript e o VBScript você pode inclusive dar comandos ao Windows. Existem vírus e vírus muito poderosos feitos em VBScript. Linguagem Java. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, projetada e implementada por um pequeno grupo de pessoas, coordenado por James Gosling, na empresa Sun, em 1991. Java foi criada inicialmente com a finalidade de ser utilizada em eletrodomésticos, mas ela se tornou popular pelo seu uso na internet. Na época que Java se popularizou, não existia Flash, não existia página dinâmica com a facilidade que nós temos hoje. Então Java se mostrou bastante eficaz na criação de páginas dinâmicas. Programas em Java não são traduzidos para a linguagem de máquina, como outras linguagens compiladas, e sim para uma representação intermediária chamada de bytecodes. O bytecode, por sua vez, é interpretado pelo processador. Alguns criticam a linguagem afirmando que, por causa desse processo, o código interpretado Java tem baixo desempenho. Porém, o avanço da linguagem fez com que esse desempenho fosse aumentando cada vez mais e se torna quase imperceptível no que diz respeito a uma linguagem compilada ou interpretada. Outro defeito apontado pelos críticos é que os bytecodes produzidos pelos compiladores Java podem ser usados no processo de engenharia reversa para a recuperação do programa original, do código-fonte. Inclusive, no CD deste módulo tem programa que faz isso. Ele descobre o que tem naquele código-fonte. Mas esta é uma característica, engenharia reversa, que atinge em menor ou maior grau todas as linguagens compiladas. Para programar em Java, você vai precisar instalar no seu computador o ambiente de programação, que é o JDK ou SDK. No CD você encontra a versão 1.2.2, mas você pode inclusive visitar o site da Sun e procurar versões mais recentes. Essa 1.2.2 é suficiente para quem está aprendendo. No caso aqui já está instalado
E você vai precisar também de um programa chamado JCreator, que já está aqui em execução, já está instalado em execução. Aqui eu vou criar um novo arquivo e eu tenho a opção de criar projeto ou arquivo. Eu vou criar um arquivo. Eu tenho três opções: um arquivo Java, um arquivo HTML ou um arquivo de texto puro. Quer dizer que esse JCreator ele pode ser usado como o bloco de notas. Então vou criar um arquivo Java. Aqui é o file name, é o nome do arquivo. Então vai ser o nosso Olá Mundo. O nome do programa, o nome da classe, tem que ser o nome que você usa para salvar a classe. A extensão do arquivo Java é Java. E depois que ele passa pela compilação, é classe. Eu começo chamando a classe Olá Mundo. Da mesma forma que C, Java precisa de um método principal. Aqui nós temos System Out Print New Line. Então nós estamos fazendo o que? Uma saída na tela, naquela tela preta do DOS, uma saída no console. Fecho o primeiro conjunto de chaves, fecho o segundo conjunto. Está pronto. Aqui eu faço a compilação e aqui a execução. Então vamos compilar primeiro. Aqui embaixo vai aparecer a mensagem de erro, se houver. Ó, o processo foi completo, não houve mensagem de erro. Já está compilado. Agora eu vou executar. Ok. A saída é só esta aqui, ó. Olá Mundo. Como houve incompatibilidade com o acento que eu coloquei, foi substituído por outro caractere. Pressione qualquer tecla para continuar. É uma mensagem do próprio sistema. Então aqui você já tem uma entrada de como programar em Java. Você sabe que precisa ter instalado JDK e você pode utilizar uma interface gráfica como JCreator. Esses comandos que nós estamos dando, eles poderiam ser dados em linha de comando, mas eu acho que não é necessário você trabalhar em linha de comando podendo usar uma interface gráfica. Para esse tutorial, nós temos um curso de Java no CD que acompanha este módulo. Java não é o mais importante para o hacker. Poderá vir a ser à medida que você tenha algum plano de ataque que envolva uma programação em Java. Okay? Mas não é a linguagem mais importante, pelo menos por enquanto, para o hacker. VB ou Visual Basic. O Visual Basic foi criado pela Microsoft e é parte integrante do pacote Microsoft Visual Studio. Sua versão mais recente é o Visual Studio.NET, voltada para aplicações.NET. As aplicações.NET têm como principal característica a integração, a mobilidade, fazer com que os diversos dispositivos se conectem entre si, independente de ser um computador, um celular, um PDA, uma cafeteira, um micro-ondas, uma máquina de Coca-Cola. Então o objetivo do .NET é essa integração. Sua versão anterior foi o Microsoft Visual Studio 6.0, que ainda é bastante utilizado. O Visual Basic é um aperfeiçoamento do Basic e uma das linguagens mais fáceis de aprender e usar, porém não é adequada para o ensino de algoritmos, nem de estrutura de dados ou orientação a objeto.
O Visual Basic é uma linguagem de programação dirigida por eventos e um ambiente de desenvolvimento integrado. O VB permite o desenvolvimento rápido de aplicações, isso é conhecido como RAD, de interfaces gráficas de usuários, que também é conhecido como GUI ou GUI ou GUI. Permite acesso fácil à base de dados que usem o DAO, o RDO ou ADO e facilita a criação de controles ActiveX. Um programador iniciante pode fácil e rapidamente construir uma aplicação simples usando os componentes fornecidos com o Visual Basic. Existem várias linguagens que são derivadas do Visual Basic. O VBScript é uma linguagem usada tanto para a programação do Windows como nas páginas da internet. As páginas em ASP usam por padrão o VBScript. O Visual Basic.NET é um upgrade, uma atualização do Visual Basic 6. Não é compatível com as versões anteriores e é parte de uma plataforma chamada Microsoft.NET. O Visual Basic for Applications, VBA, permite a criação de macros e está integrado em todos os produtos da família Microsoft Office e também em produtos de terceiros adquiridos pela Microsoft, como o Visio ou o WordPerfect Office 2002. O VBA já foi bastante utilizado para a criação de vírus. Ainda é possível criar códigos maliciosos em VBA. O Visual Basic é uma linguagem de programação orientada a eventos e é também um ambiente de programação. Quando você executa o Visual Basic, abre esta janela de novo projeto e você tem três abas: um novo projeto, abrir um projeto existente e a lista dos projetos mais recentes. Em novo projeto você tem várias opções, inclusive dois assistentes. O que você provavelmente mais vai utilizar é o Standard Exec, que é algo como executável padrão. Esse form, ele é um controle e é aqui dentro que você vai criar a interface do seu programa. Suponha que você queira criar um programa gerador de número de crédito para celular. Então, você vai ter o título, você vai ter uma caixa onde vai aparecer o número gerado, o número do crédito, e você vai ter um botão que, ao ser clicado, esse botão vai fazer aparecer aqui o número do crédito. Então, basicamente, a aparência do seu programa será esta. Só que nós não podemos esquecer de algo muito importante. Se você não souber a fórmula de como esse número é gerado, essa aparência aqui não adianta de nada, porque isso é só a parte do design. Você precisa colocar a parte do algoritmo, que é o como fazer, e você só vai conseguir criar o programa se você souber fazer sem o programa. Suponha que aqui fosse um programa para resolver raiz quadrada. Você só vai resolver se você souber como resolver. O computador ele não vai pensar por você, ele vai executar exatamente o que você orientar que ele execute. Se você não sabe, ele também não vai saber como proceder. Cada controle desse pode ter as suas propriedades alteradas. Aqui você tem uma caixinha para fazer essas alterações. Alterações de cor, de forma, de tamanho. E aqui você também pode acessar todos os controles do seu form. Ok? Então, esse aqui é o label, que é esse aqui. Você tem uma série de opções, inclusive o texto. Ok? E aqui você pode mudar a cor, pode mudar uma série de coisas aqui, pode botar imagem e fazer o seu programa ficar convidativo. Dando 2 cliques nesse controle, que é um botão, aparece o código para que você, aqui nesse espaço em branco, você coloque o código do que esse botão vai fazer ao ser clicado.
Ok? Então, essa forma de criar esse código, nós vamos ver nas videoaulas que tem no CD. Essa parte aqui é só uma apresentação do Visual Basic. Ó, aqui o programa. Só que aqui ele não faz nada, não tem o que fazer. Falta esse programa a inteligência do algoritmo. Delphi. Delphi é uma linguagem de programação e também é um ambiente de desenvolvimento de software. Ele é produzido pela Borland, conhecida por um tempo como Emprise. A linguagem Delphi, formalmente conhecida como Object Pascal. Pascal com extensões orientadas a objetos. Originalmente direcionada somente para a plataforma Windows, agora desenvolve aplicações nativas para Linux e o Microsoft.NET Framework. O Delphi é largamente utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop e aplicações multicamadas, cliente-servidor, compatível com os bancos de dados mais conhecidos no mercado. Como uma ferramenta de desenvolvimento genérica, o Delphi pode ser utilizado para diversos tipos de desenvolvimento de projetos. O Delphi é uma ótima linguagem para a criação de trojans, justamente devido à sua facilidade na criação de aplicações multicamadas, aplicações cliente-servidor. Se vocês recordam do módulo XP, um trojan é uma aplicação cliente-servidor. O servidor fica com o alvo, fica com a vítima, e o cliente fica com o hacker. E a partir daí o hacker, usando a parte cliente do programa, tem acesso ao computador do alvo. O Delphi é um ambiente, uma linguagem de programação, e ele tem algumas semelhanças com a forma de programar do Visual Basic. Você também tem os controles, você tem aqui o form, que vai ser exatamente a interface do seu programa, e você vai precisar desenvolver o algoritmo para que esse formulário, para que essa interface realmente execute o que você espera que ela execute. Então, se você não sabe como é que um computador se conecta com outro pela internet, usando sockets, você não vai ter condições de fazer um programa que, ao ser executado, faça o computador do alvo se comunicar com o seu, que é o caso do Trojan. Você só vai poder fazer o programa que você souber fazer a tarefa sem usar o programa. Então, se eu sei dar comandos que permitam a comunicação de um computador com o outro, eu sei criar um programa que execute esses comandos. Olha, aqui nós temos aquele mesmo processo de criar aqui os controles, ok? E esses controles, uma vez criados, eles vão precisar de lógica, tá? Você vai precisar ter o algoritmo, você vai precisar inserir a lógica nesse controle. Tá? Dando 2 cliques, aparece e você começa a perceber a semelhança com a linguagem Pascal. Então, quem veio do Pascal já vai ter alguma facilidade para fazer aqui a parte do algoritmo do Delphi. Também temos, ao clicar em novo, uma série de opções pré-definidas, ok? E essas opções vão depender do tipo de programa que você pretende criar e o seu nível de conhecimento em programação. O módulo Hacker não é um curso completo de programação. Nós estaremos considerando o objetivo do módulo Hacker atingido se você souber para que serve cada uma das principais linguagens de programação e se você souber como é que a gente pode digitar os comandos para aquela linguagem, compilar ou executar conforme o caso de cada linguagem. Ok? Então está aí o Delphi. Temos também videoaulas sobre o Delphi no CD que acompanha este módulo. Curso de Hacker em 10 módulos. No módulo 1 você aprende a pensar como um hacker. No módulo 2 você aprende a defender o seu computador. No módulo 3 você aprende a quebrar senhas dos mais diversos tipos.
No módulo 4, você aprende a invadir micros de usuários. No módulo 5, você aprende o básico de programação de computadores. No módulo 6, você aprende a criar peças de phishing scan. No módulo 7, você aprende a invadir servidores Windows. No módulo 8, você aprende a invadir servidores Linux. No módulo 9, você aprende a invadir redes sem fio. E no módulo 10, você aprende o básico sobre FreeCare. O curso de hacker tem um material adicional que depende da época que você se inscreveu. Nem todos têm direito à Bíblia Hacker. Nem todos recebem gratuitamente o livro Proteção e Segurança na Internet. Porém, este material estará à venda. Você consulte o nosso site para saber se nós temos este material em estoque. Além do curso, nós temos um grupo no Yahoo e esse grupo nós realizamos seminários. Alguns desses seminários se transformam em vídeos. No Yahoo, o seminário é em forma de e-mail. Alguns desses seminários são transformados em vídeos e os alunos VIP recebem esses 10 seminários. Quem quiser adquiri-los separadamente deverá consultar o nosso site na internet para ver se o temos disponíveis. Temos também o curso de Freaking em 10 módulos, onde você aprende eletrônica básica, telefonia pública e de linha de assinante, telefonia privada, telefonia celular, TDMA e CDMA, telefonia celular GSM, eletrônica digital, voz sobre IP, programação de dispositivos móveis, programação de microprocessadores ou microcontroladores e invasão de rede sem fio. O curso de Freaking também tem um material adicional, que poderá ser adquirido separadamente, sendo que você deve consultar o nosso site para saber se esse material está disponível. Temos vários livros e vídeos tratando do assunto hacker, do assunto segurança. Consulte o nosso site para saber como adquirir este material. Aqui encerra a apresentação deste módulo. Agora você deve explorar o conteúdo dos CDs e assistir aos vídeos com as técnicas hacker. Os programas citados nas videoaulas, com exceção dos softwares comerciais, estão nos CDs. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Pelo e-mail, por telefone, você pode marcar um chat ou tirar a sua dúvida em nosso grupo no Yahoo.